Olá, ouvinte! Você está na segunda temporada do MIP Talks, uma produção do programa MIP Experience, iniciativa que visa transformar o manejo integrado de pragas na agricultura através da adoção de tecnologias efetivas e baixo impacto ambiental, com benefícios que vão do campo à mesa do consumidor. Saiba mais em mipexperience.agr.br. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do MIP Talks, uma realização do programa MIP Experience. Aqui nós estamos transformando o conceito de manejo integrado de pragas, que foi instituído lá para o campo, para o manejo fitossanitário, mas estamos traduzindo esse mesmo conceito para o varejo na forma de alimentos sustentáveis. Convido vocês a nos seguirem em nossas plataformas digitais, ao nosso site mipexperience.agr.br, nas nossas redes sociais, nos aplicativos de áudio, onde você encontra todos os episódios do MIP Talks até agora. Estamos agora já na segunda temporada, temos mais do que 20 episódios gravados, contando desde a história do manejo integrado de pragas até os seus aspectos mais específicos ligados ao campo e também o seu reflexo no varejo, nas gôndolas do supermercado e também em casa. Porque esse é um aspecto importante, levar o conceito de MIP, transformando em sustentabilidade, para que todos os consumidores entendam seus benefícios. E hoje eu estou recebendo aqui um grande colega, né, o Fernando Salas, um amigo já de longa data, especialista em batata. Nós vamos falar hoje de MIP batata, nós vamos falar da sustentabilidade na cultura da batata. Um convidado aqui para a gente super especial, pesquisador do Instituto Biológico de São Paulo, com uma experiência muito grande dentro dessa cultura, tanto nos problemas, nos desafios da cultura, quanto um visionário que enxerga oportunidades, né, de melhoria no campo. Salas, seja muito bem-vindo aqui. E agora, só para dar um spoiler, o Salas também participando do nosso comitê de consultores do programa MIP Experience, na frente Batatas. Seja bem-vindo, Salas. Conta um pouquinho, se apresenta aqui para o nosso público. Quem é o Salas? Bom, olá a todos. Meu nome é Fernando Salas, eu sou biólogo de formação e mestrado e doutorado em entomologia aqui na Exalc, na USP aqui em Piracicaba. Onde nos conhecemos. Lógico, onde a gente participou de muita aula junto. Enfim, trabalho com batata desde 2004, que foi exatamente uma solicitação do meu instituto, não é? Ou seja, 20 anos exatamente que eu tô mexendo nessa área e eu vi muita carência, principalmente quando eu comecei a fazer as visitas a campo e eu via algumas aplicações erradas, alguns problemas, por exemplo, que eu cheguei a produtores que estavam com problemas que chegavam a 17 mil toneladas por hectare, quando o normal são 50 toneladas por hectare. Acho que tá. Baixa produtividade. Baixa produtividade. E aí, numa dessas idas e vindas, eu resolvi sentar e discutir com esse pessoal. Assim, por que a gente não começa a aplicar uma tecnologia, umas metodologias diferentes? Porque vocês estão pagando para plantar praticamente, não é? Então, o que nós vamos fazer? Vamos tentar adotar alguns sistemas de manejo aqui. No início era manejo e depois acabou virando uma coisa que se tornou praticamente o esqueleto de um programa de manejo integrado de pragas. E quando eu fui ver isso tudo, não é? Quando você fala em trabalhos desenvolvidos com a cultura de batata, você faz uma busca no Google, você simplesmente vai encontrar 300 mil trabalhos por aí. Só que dentro desses 300 mil trabalhos, a grande maioria é escrito em inglês ou escrito em revistas científicas que o produtor não tem acesso. O que acontece? Você está dizendo para mim que você tem informação técnica, científica, de qualidade, mas que o agricultor não consegue acessá-las. Exato. Aí o que eu comecei a fazer? Eu comecei a digerir praticamente, ler todo esse material, digeri-lo e traduzir o tentar tecniquez. traduzir o tecniquez
pro pessoal do produtor. Pro Tanto campo. que muitas revistas técnico-científicas, eu diria, né, me pedem para escrever alguma coisa sobre alguns temas específicos e já escrevi alguma coisa sobre manejo integrado, alguns capítulos de livro de batata, mas enfim, basicamente foi assim que começou essa história. Que interessante, Sara. Você me traz aí um insight interessante dentro desse primeiro comentário seu. Você sabe que era assim com o controle biológico também. Você sabe muito bem, você é entomologista, né? Sim. Quanta informação nós temos de pesquisa em controle biológico de décadas, né? E até então, né, até o início dos anos 2000, muito pouco trabalho sendo realizado em campo. E hoje nós temos uma verdadeira revolução com os biológicos, bioinsumos em campo. Exato. Então, olha só como as áreas elas vão evoluindo, né? Deixa eu te perguntar uma coisa para a gente começar esse bate-papo. Já que você começou, né, por essa questão da transferência do conhecimento, e que MIP é isso também, né? Nós falamos tanto em ESG hoje, nas questões ambientais, sociais, de governança. O MIP é exatamente isso. O MIP pensa, nós pensamos, né? O conceito lá de manejo integrado de pragas, ele pensa em primeiro plano nas questões ambientais. Né? Nas questões sociais também, você já colocou isso. O seu apoio como pesquisador para o produtor lá no campo, para que ele possa ter acesso à informação. Isso é social. E de governança, óbvio, depois nós vamos falar sobre isso, mas tem monitoramento, registro de informações. O que mudou nesses 20 anos? Nós estamos falando em 2 décadas. É um tempo considerável, né? Bom, eu acredito que o que mudou foram as cabeças. Existia um problema de quebra de paradigma. O que é exatamente o que estava ocorrendo? Eu não vou mudar o meu time porque ele já está ganhando. Ou seja, o avô dele começou a produzir, o meu pai produziu assim, então eu vou produzir assim. Só que eu vi que nós estamos avançando muito forte numa tecnologia, em várias tecnologias, em várias frentes. Então eu vejo que esse pessoal que muitas vezes gostava de brincar com drone, que gostava de trabalhar com aplicativos, hoje em dia eles estão plantando batata, mas eles estão tentando associar essas duas coisas. Certo. Hoje eu vejo a tecnologia está avançando e está conseguindo cruzar isso e está exercendo alguns resultados bons. Eu acho que são poucos ainda, mas precisam ser feitos. Mas tem avançado. Tem avançado. Eu acho que hoje em dia, quando você começa a falar já de manejo integrado de pragas, você, principalmente na cultura de batata, você consegue atingir muito mais o produtor. Não é o cara que ele vai falar assim, não acredito, porque o inseto não cai. Antigamente era assim. Se tinha um ataque de qualquer tipo de praga, tem que usar uma solução que derruba uma solução inseto rápida, que eu quero ver inseto morto e acabou. E aí eu me livrei do problema, né? Exato. Só que o problema virou uma bola de neve, né? Ele funcionou, depois resistência e tudo mais. Ainda muito mais na cultura de batata, porque você tem níveis de controles diferentes para praticamente 2 culturas diferentes. Porque você tem a batata consumo indústria e você tem uma batata que é uma batata semente que ela é produzida e multiplicada depois de uma importação caríssima. Eu acredito que a batata semente é o insumo mais caro para se implementar um campo de batata semente. Então o que acontece? Quando você introduz esse material, você tem que, vamos dizer, multiplicar ele em campo, só que você tem que ter um nível de sanidade muito alto. Começa por aí, então. Começa por aí. E a partir daí, você tem que ter uma vigilância sanitária, eu diria assim, fitossanitária, elevadíssima. Ou seja, tolerância zero praticamente, né, para essa cultura. Agora tem outras que você já tem. Você está falando batata semente. Batata semente, essa. Perfeito. Agora, para batata consumo, batata indústria, você precisa ter isso para não ter uma perda grande, lógico. Mas você precisa manter isso com um nível de tolerância um pouquinho mais folgado, eu diria, não é? Mas visando sempre atuar para minimizar perdas. Todo mundo me pergunta por que a batata está tão cara? Simples. São fatores externos que aconteceram. Clima, principalmente clima, porque na Europa se produziu muito pouco a batata semente, e principalmente eles mandam pra gente a batata, o que também é um grande problema, depois nós vamos conversar sobre isso, não é?
E, bom, aí entramos em fertilizantes. Então, em 2020, por exemplo, custava R$39 mil um hectare de batata plantada na região de Vargem Grande. Certo. Hoje, por exemplo, você paga 65 mil reais um hectare de batata. Tá. E o cara que planta um hectare de batata, ele não planta um Aumento hectare. considerável. Ele planta 300, ele planta 200 hectares de batata. Uhum. Então, a partir daí, cabe a importância de você saber o momento de manejar a cultura e saber aonde entrar e qual é o problema. E é aí onde entra o manejo integrado de pragas e é aí onde a gente tem que atuar. Perfeito, excelente. E, bom, começamos falando um pouco da batata semente, do cultivo de batatas, de forma comercial, os dois, né? Mas vamos entrar nessa questão da sustentabilidade, então, pelo viés do MIP. Mas antes disso, vamos conhecer um pouquinho as pragas, né, da cultura da batata. Você que é um entomologista e grande conhecedor das principais pragas. Você sabe que eu vou contar uma história para você. Eu comecei a trabalhar com batata também em 1995, cara. Quando eu comecei na graduação em Jaboticabal, com o professor Fernando Mesquita Lara. Nossa. E foi meu primeiro orientador. Grande, né? Fernando Mesquita Lara, trabalhando com resistência de genótipos de batata, que vieram lá do Centro de Melhoramento em Brasília, né? CNPH, de hortaliças. Na época, o Félix França, na verdade, ele trabalhava e trouxe o material, enfim. Sim. E aí, naquela época, o problema era Diabrótica especiosa, brasileirinho, então nós fizemos seleção de genótipos, Misosperse, os pulgões também. É um trabalho que nós desenvolvemos. Como é que está a evolução das pragas em campo hoje? Quais são? Epicauta tomária, né? Olha, os desfolhadores, algumas lagartas. Como é que nós estamos hoje? O que tira o sono do produtor hoje que produz batatas no Brasil? Olha, a cultura de batata no Brasil, ela é a única no mundo que tem 3 ciclos no ano. Então, esse é um problema chave. Por quê? Porque a gente simplesmente perpetua a doença ou transporta doenças e também os insetos, cara. Porque os insetos eles ficam abrigados ali. Então, o que acontece? Eles nunca param de se alimentar de batata. E as pragas, eu vou te contar a novidade. Não mudaram muito, não. Larva-alfinete. Larva-alfinete. Dependendo da área que você está plantando... Larva-arame. Exato. Dependendo da região que você plantou, você vai ter problemas específicos. Se você plantou na região do sul do país, você vai ter bastante problema com minadora, lógico. Sim. Mosca branca. E pulgão. Mosca branca é geral, né? Mosca branca de uma maneira geral, pulgão. E a minadora está se tornando geral. Tá. A minadora praticamente é geral. Eu fiz um levantamento porque eu escrevi um capítulo para o pessoal do Nordeste sobre pragas. E eu mandei um questionário para eles e perguntei. As pragas, elas só se alternam. Certo. Não é? Mas elas são praticamente as mesmas. Então, isso é ruim, mas é muito prático para quem trabalha com manejo, porque você já sabe como atuar, como monitorar, como identificar e como tratar sobre isso. Né? Então, o principal problema que eu vejo são exatamente esses insetos que são principalmente sugadores que transmitem doenças. Certo. E ao fato de você transmitir doença, você vai reduzir a produtividade e além de reduzir a produtividade, a grande maioria desses vírus eles simplesmente são transmitidos pelo tubérculo. Então, o inseto se alimenta, ele transmite o vírus, na hora de você vai colher, você acha que está com uma batata sadia, você está com uma batata infectada. Se você guarda essa porção de batata, armazena e planta ela sem fazer uma certificação, que é o que tem que ser feito, a probabilidade de você ter um problema de infecção primária e você praticamente quebrar é muito grande. Então, isso, assim, você deve ter alguns exemplos. Não precisa acontece. Vários. Muito. É muito comum. É comum. Porque o agricultor, ele é uma pessoa engraçada. O batateiro, principalmente. Não é? Porque quando se você está com um problema de saúde, você vai lá e faz o exame. Se a batata está com algum problema,
e você vai pagar um exame que não é uma fortuna, Uhum. ele vai torcer o nariz e ele vai falar, não, vou plantar batata, a batata tá sadia, ela tá bonita. Só que vírus, muitas poucas vezes, ele apresenta o Silencioso. sintoma no tubérculo. É. Então você está introduzindo um problema silencioso. Perfeito. Uhum. Então esse é um dos principais Essa problemas foi que a gente sua tem. área de pesquisa por um bom tempo, né? Tem Sim, sido eu trabalhei ainda. com resistência, só que eu Aham. trabalhei usando aquela técnica de Electrical Penetration Graphic, electropenetrografia, Uhum. que eu queria saber se o inseto chegava a xilema, chegava a floema. sim, Então é. era uma coisa... Isso foi o que na sua pós-graduação? Foi no doutorado, Aham. depois eu fui para Espanha fazer mais uma especialização na parte de epidemiologia e também nessa história aí. Uhum. Foi... E o que você descobriu com a sua pesquisa, com o seu trabalho? Rapaz, como muitas vezes a observação de campo a gente está errado. Existiam duas batatas que o pessoal brigava muito, que uma era resistente e uma era suscetível. A quê? Mona Lisa e Jetbint, afídio. Na época a gente estava com um problema muito sério que era o vírus Y, o mosaico, NTN, que causava umas necroses no tubérculo e era uma quebra de produção absurda. Então, eles falavam que a Mona Lisa ela era suscetível porque você via o PVY espalhado em toda uma área de plantio. Certo. Não é? Diferentemente de Jetbint. Jet quer dizer forte. Em holandês era uma bint forte, eu diria assim. E então acho que ou baseado nisso e no que eles viram em campo, eles associaram as duas coisas, eles falavam que a Jetbint era resistente, porque não existiam tantos focos em campo. Ok. Perfeito. Fui ver, avaliei esses eram 5 variedades, mas essas duas foram as que mais me interessaram, porque eu usei como suscetível e resistente, e no final das contas isso se inverteu. Olha. Por quê? Porque a Jetbint ela era tão suscetível e tão palatável para o inseto, que o inseto colonizava e ficava ali, ele não distribuía o vírus. Em compensação, a Mona Lisa, que todo mundo achava que era suscetível e apresentava muitas manchas de vírus, ela simplesmente tinha um princípio de resistência no começo da epiderme, algum tipo de volátil, que simplesmente o inseto ele fazia a picada de prova e saía. O detalhe as duas batatas eram suscetíveis ao vírus, Ok. só que esse vírus é de picada de prova. Ok. Então acontecia alguma coisa semelhante ao que acontecia com piretroides na época e repelência. Em vez de você controlar, você acabava não matando o inseto ia lá, fazia uma prova e aí distribuía e acabava distribuindo muito mais o vírus. Então a disseminação acontecia de maneira muito rápida. Sim. O que aconteceu? A gente não vê mais batata Mona Lisa e não vê mais batata Jetbint no mercado. Tá. Isso Porque a doença... A doença simplesmente ela veio muito bruta, né? E eram materiais bem comercializados, né? Era, muito a Mona Lisa, a Mona Lisa fazia parte dos meus testes lá. Hoje em dia, você encontra batata Mona Lisa, né? Só que você não sabe se é Mona Lisa, não é? Nós temos um problema, depois acho que nós vamos chegar no final da cadeia, nós vamos chegar nesse ponto da nomenclatura, de como é que é distribuído isso, porque muitas vezes a gente está comprando gato por lebre. Mesmo, isso acontece. Isso acontece. Isso acontece porque normalmente você... Mas fala pra mim, má fé não, é um desconhecimento. Não, desconhecimento, e eu acho que o produtor e as próprias associações e cooperativas poderiam atuar um pouquinho mais nisso. Porque existem batatas de cozimento, existem batatas de fritura, existem batatas para determinadas funções culinárias que muitas vezes você vai para a Europa, você tem batata para fritura. Ela vem num saco e tá pronta. Essa é de fritura. Essa é de cozimento, perfeito. Então vai. Essa é para chips, perfeito. E assim vai. Isso é distribuído dessa maneira. O que acontece? Aqui, você vai em muito varejão, o cara pega batata de X, Y e Z, mistura tudo e coloca como batata, acabou. Olha só. E aí você vai fazer um purê, o purê sai empedrado. Você vai fritar, parece que você está jogando água dentro de uma panela. Então tem essa questão. Então isso é uma coisa que poderia ser melhorado, principalmente na distribuição. Certo. Vamos chegar aí, mas vamos voltar para o campo lá. Vamos que vamos. Muito bom. Bom, falamos lá nos 20 anos de pesquisa. Bom, deixa eu perguntar para você, já que você falou aqui, como é que você
conseguiu transferir esse conhecimento para o agricultor? Né? Esse é dos vírus, das viroses, das doenças. Como é que você tem trabalhado isso? Sim, na base do que tem que ser feito. No treinamento, muito treinamento, dias de campo, quando me dão espaço eu consigo falar, não é? Mas principalmente fazendo experimentação. É pegar o produtor e falar assim, vamos fazer isso? Então... E aí a gente mostra isso para todo mundo. É o que a gente chama aqui de aprender fazendo, né? Você colocar a mão na massa lá e colocar o produtor junto com a pesquisa, né? Isso funciona, né? A la Ramones. Isso aí. Exatamente. É isso mesmo. Muito bom. Pensando então na questão de sustentabilidade, voltando para o MIP, eu queria voltar para você com o primeiro passo para a implantação de programas de manejo integrado de pragas em campo, na cultura da batata. Faz-se monitoramento? Se faz, quais são as principais pragas aí que o produtor tem monitorado? Você falou de grandes áreas, pensando em batata, 200, 300, áreas maiores, hectares, sim, né? Sim. Tem-se aplicado essas ferramentas de monitoramento de pragas? Eu acredito que sim. Existem duas grandes empresas que produzem batata chips, que estão exigindo praticamente que se faça isso. Por quê? Porque é perder dinheiro se você não acaba não fazendo. Então, o que acontece? Foram desenvolvidas algumas planilhas, eu estou brigando aí para desenvolver um aplicativo há muito tempo, não é? O aplicativo tá pronto assim para você ter no celular e você conseguir alimentar um computador central para você saber. Inputa os dados. Eu já consegui, chegamos na planilha, na planilha dinâmica, que depois eu preciso deixar com você para distribuir, que isso aí precisa ser distribuído. Vamos colocar no nosso treinamento lá, se você achar interessante. Não, eu acho muito interessante porque... Deixa eu aproveitar esse gancho aqui para dizer para vocês o seguinte, o Salas, né, o Fernando Salas, como eu disse para vocês, ele faz parte do comitê de consultores do programa MIP Experience na Frente Batata, e nós estamos trabalhando num treinamento online, né, que vai ser distribuído aí para vários produtores, para vários consultores, né, para que esse treinamento direcione para cada cultura um plano adequado para a implantação de programas de manejo integrado de pragas em campo. Então, muito em breve aí nós vamos ter disponível mais essa ferramenta do programa. O Salas gravou já a sua aula, sua videoaula, né? Tá deixando, você elaborou, né? Manual, cartilhas para a cultura. Então, acho que esse é um esforço interessante, né? Tentar colocar resultados de pesquisa, de anos de pesquisas que você tem exercido e outros colegas, né, à disposição plena do agricultor. E vão para campo também, né? Eu acho que isso... E assim, voltando no monitoramento, o monitoramento está presente ali dentro desses materiais e você aborda isso lá. Não, a principal arma, eu diria, que a gente tem é exatamente depois que você tem alguns passos que são cruciais. Primeiro, desenvolver a fenologia da planta. Certo. É de ciclo de 90 a 120 dias. Ok. Dependendo da variedade, você vai ter isso. E dentro desses 90 a 120 dias, você tem algumas pragas que são chave. Então, você tem afídeos, misos, perse, macrocifon forbe. São os dois que transmitem vírus. Depois disso, nós temos um complexo. Eu chamo de complexo porque é um complexo de mosca branca. Muitas vezes, em menor número, a gente tem Bemisia tabaci biótipo Q, que é o Mediterrâneo, mas isso está praticamente voltado... Já se encontra o biótipo Q em batata também aqui no Brasil? Por enquanto, nós não encontramos. Encontramos em regiões próximas. Em Pimentão é onde domina o biótipo Q. Eu fui numa tese esses dias na Unesp falando exatamente com a Renate, exatamente falando sobre isso. É interessantíssimo o trabalho dela, porque você percebe que dentro do pimentão você acaba selecionando os biótipos dependendo do que você está utilizando. O biótipo Q, ou do Mediterrâneo, ele vem já com resistência adquirida a alguns inseticidas novos que a gente... É tolerância, né, Sala? Ele já é tolerante, né? Ele é tolerante. O inseto, ele se reproduz e você acaba reduzindo o biótipo B e deixando o biótipo Q, que é muito mais voraz, se reproduz muito mais rápido e
nada de braçada quando você faz uma aplicação correta. Sim. Em compensação, nas áreas mais pobres, você acaba eliminando o biótipo Q. Por quê? Porque dentro dessas áreas, o cara não tem acesso ou grana para comprar esses inseticidas mais novos, que são os que atingem o biótipo Q. Né? Mas de uma maneira geral, o que a gente tem é o Middle East Asia Minor 1, que é o... Olha, eu digo para você, o controle biológico é a solução aí para reduzir esse problema. Bovéria desde o começo, aí depois começamos já com ácaros plantadores. E olha só que interessante, nós já conversamos aqui em outros episódios, né, que tem levado o crescimento do controle biológico, né? Sempre falamos em resistência, sempre falamos a questão ligada ao resíduo, principalmente quando se comercializa o alimento in natura, né, o varejo, né, o consumidor como todos nós, né? Nós queremos consumir um alimento livre, né, de resíduos, enfim. Então, a questão dos resíduos pode ser um problema, e tem sido um problema com o uso de químicos, mas... E abre porta para os biológicos. E você está me trazendo um outro ponto aqui, né? A entrada de um biótipo, ou seja, de um organismo, né, de uma... linhagem, vamos chamar assim, do biótipo de mosca branca, que muda também a situação dos químicos em campo. Exatamente. E aí abre portas também para biológicos, como Bovéria, para controle da mosca branca. Não só biológico, mas também como outras formas de plantio. Eu fiz testes na Bahia para produção de batata semente com casas de vegetação feitas de TNT. 9 metros, a gente fez 1 hectare de batata semente ali. É mesmo? Quase sem aplicação, controlando fertirrigação, em terreno arenoso, usando... São vários métodos que você vai aplicando que você consegue desenvolver. Perfeito. A agricultura, ela tem capacidade e tem essa bagagem para desenvolver isso em terrenos inóspitos. Você imagina você plantar batata num terreno que é praticamente areia. Na Chapada, se bem que batata a gente tem uma vantagem, nós trabalhamos em lugares maravilhosos, né? Chapada Diamantina, Serra do Cinturá, aqui na Serra da Canastra, além de comer queijo bom, então por aí vamos. Então, já é um alimento aí espetacular, né? Produzido dentro dessas regiões, umas fotos, né? São simpáticas. Mas dentro disso, esse complexo mosca branca, aí depois também temos a mosca branca da casa de vegetação, Treoleurodes vaporarium, que é uma... aparece principalmente vindo de áreas onde a plasticultura foi abandonada e ela se criava ali dentro. Ela era praticamente intomada, mas a gente já encontrou ela em Sacramento, mesclada com biótipo B, Então, e ela também transmite vírus, né? Certo. Então, o SRV, o vírus do enrugamento do tomate em batata. Para mosca branca, qual seria o método mais hoje utilizado em termos de monitoramento? Como é que o produtor monitora? Eu acredito, eu uso 2 metodologias que vão muito bem. Primeiro, caminhada zigue-zague, não tem como. Você fazer dentro de uma planilha e ir marcando. Analisar a planta. Geralmente, a mosca branca, ela é... Bom, todos os insetos que são sugadores, eles são menos coriáceos, eu diria. Então, o que acontece? Eles são menos resistentes ao sol. Eles vão para a porção inferior. Sim. Segundo ou terceiro terço da planta. O que acontece? As pupas, geralmente, você encontra embaixo. Os adultos cruzando e se alimentando no segundo terço, por ali vai. Então, você tem que saber aonde encontrar isso. Né? Mas, a partir daí, eu acredito que a armadilha amarela, principalmente em bordadura, eu fiz um trabalho numa área que estava vazia, e a batata tinha acabado de ser plantada e tinha nada no seu eucalipto em volta. As plantas hospedeiras da vegetação espontânea que vão surgindo eram hospedeiras também de mosca branca. Então, o que acontece? Mesmo que você não tenha o que ser atacado, os insetos não terem a cultura-chave, eles sabem aonde estão o alimento, onde ela pode se manter para poder, depois que for plantada, ir para lá. E muitas vezes, quando você faz uma pulverização e deixa essa bordadura, elas vão para a bordadura e depois voltam. Então, uma das ideias é você colocar esse material na bordadura, espalhar
5 armadilhas, como eu coloquei bem, uma bem no centro, e junto do centro você coloca a armadilha delta para ver se tem as lepidópteras, e uma bandeja d'água, que a bandeja d'água ela vai te auxiliar muito a identificação da espécie, principalmente agora com a história dos biótipos. Por quê? Por quê? Porque você vai definir praticamente a linha de químicos que você pode usar. Ok. Tá? Mas você sabendo e contando ali, você vai saber que é mosca branca. E mosca branca, ela pode ser pemísia, pode ser o que for, e você vai atingir ela com fungo, com Bovéria. Acho que seria a melhor sacada já começar com tratamento de suco e fazer isso. A predominância do biótipo aqui, só para fechar essa questão, ela ocorre em regiões, onde predomina? Na verdade, o biótipo Q ele está muito forte em pimentão, em áreas pimentão. Associado em pimentão. Tá. Quando você tem pimentão ao lado de batata, então essa... Provavelmente você pode ter as duas espécies. Tá bom. Porque o que prevalece na batata é o biótipo B. Ok. Tá? Mas é por isso que eu digo, tem que se saber muito bem o mosaico que você está montando. É um xadrez que você tem que jogar direitinho, porque se você não souber o que o teu vizinho plantou, você simplesmente pode quebrar. Tá. Eu vou te contar uma história rapidinho. Tinha 2 produtores. Um tava com 21 pivôs plantados, emendados um no outro. Tá? Dentro desses 21 pivôs, tinha um que estavam em fases fenológicas diferentes. Certo. E ele começou daqui do norte para o sul, assim. E foi emendando um pivô no outro. O vizinho estava com um ataque muito severo de TOCV e mosca branca. O que ele fez? Ele pulverizou. E aí ele acabou descobrindo que arame farpado não retém mosca branca e nem vírus. E acabou que ele acabou perdendo... Né? Uma grande maioria desse material aí, inclusive material que era para produção de batata semente, acabou. Puxa vida, olha só. Fatalidade, né? Sim, por isso que eu aconselho sempre a trabalhar com mosaico e trabalhar em conjunto com o teu parceiro, porque senão acaba acontecendo o que acontece com sítios. Né? Você tem que ter uma comunicação. Pelo tamanho da cultura tem que ser meio que talvez regional, né? Principalmente praticamente regional. Nas áreas ali que são... Nas regiões produtoras, né? Sim. Deixa eu te perguntar uma coisa. Estamos falando aqui da resistência, da tolerância do biótipo. Que, enfim, produtor de batata hoje, nós começamos a falar de Bovéria. Tem utilizado o MIP de fato? Você acha que, começando pelo monitoramento, e se isso está acontecendo em algumas regiões, porque pode ser que isso seja regionalizado, pode ser que você tenha diferentes perfis de produtores, né? Como é que você traçaria uma média desse produtor de batata? Ele está engajado com essas questões ambientais? Ele está engajado ou ele ainda não está? Como é que está isso? Isso é muito... É um assunto sensível, mas é importante porque eles são engajados e se interessam muito nisso até o momento que começa a apertar um pouco. Aí eles apelam. Aí, lógico, é um investimento enorme que você fez. Né? Você tem ideia do custo de 1 hectare de batata? Hoje em dia, em Vargem Grande do Sul, em torno de 65 mil reais. Esse é o custo atual. O custo atual. Você já tinha dito. Assim, né? E então é um investimento que, se você não proteger, você quebra. Imagina só esses 21 pivôs que você falou, né? Não, mas esse aí tinha balaga agulha e ele tá bem agora pra caramba. Isso aí já sabia. Recuperou fácil, recuperou. Mas o que eu digo, o perfil deles é exatamente esse. Existe uma tendência, principalmente dos agrônomos novos que estão atuando junto, chegar e tentar implementar. Porque o manejo integrado de pragas, você tem que começar já convencendo ele que você vai utilizar menos inseticida.
Muitas vezes, antigamente se utilizava essa aplicação por calendário. Então, hoje eu vou aplicar para mosca branca, por exemplo, e o que você está tendo em campo é requeima, um fungo, que não tem nada a ver. Ou seja, você está jogando dinheiro de balde pela janela. Então, se você souber exatamente o X da questão e o que aplicar, quando aplicar, você vai economizar. Quando você mostra isso na caneta, e fala pro produtor, ó, se você fizer isso, você vai evitar estoques de produtos desnecessários, vencimento, né? Contaminação. Por isso que nós falamos que o MIP ele vai além do manejo fitossanitário, né? Exato, eu vejo isso. E eu vejo muita gente tendo muita boa vontade, tá? Principalmente algumas, como eu diria, grandes empresas, né? Acho que você anda entrevistando aqui, esse foi a empresa-chave que abriu as portas e falou assim, vamos experimentar isso, vamos provar. Né? Não sei se eu posso falar deles, mas enfim. Foi o pessoal da Terra Viva que esteve aqui conosco. A Terra Viva são grandes parceiros, eles ajudam. E eles foram que eles auxiliaram aqui no podcast, no esqueleto da montagem dessa história toda, e eles tentam aplicar da melhor maneira possível. Eu já vi alguns trabalhos, inclusive com ácaro, predador dentro dele. Não é? Então, eles tem os produtores da região, quando vê que a coisa dá certo, batateiro é assim, né? Ele a coisa sai tá indo replicando. Certo, pera lá, que a coisa tá dando certo, então vamos atrás, que isso aqui vai dar samba pra gente. E aí eles aproveitam. Mas isso é muito bom, né? Eu acho que agir aí pelo exemplo, né? São os produtores vitrines que nós chamamos. Sim, exatamente. Eu acho que a cultura da batata ela é uma cultura muito desafiadora, como você está colocando, né? Mas eu vejo muitas oportunidades. Nós estamos falando em biológico, você colocou várias possibilidades de outras estratégias de manejo. O que está faltando aí para a coisa deslanchar mesmo? Seria transferência do conhecimento, educação? O que no seu ponto de vista como pesquisador do Instituto Biológico, que conhece a cultura há mais de 20 anos, que viveu diferentes épocas, né? Se pensar em 20 anos, nós vivemos diferentes épocas. Senhora, né? Quando eu penso aqui em controle biológico há 20 anos atrás, não era nem de longe o que é hoje. Né? Eu tiro conclusões assim, né? Há 20 anos atrás eu usava ficha telefônica para ligar. Hoje em dia eu consigo conversar com meu tio em Hamburgo, por exemplo, quando eu quiser. Então eu vejo que o que está acontecendo é exatamente isso. A gente não pode deixar de aproveitar essas novas tecnologias para isso. E o que nós estamos fazendo agora é exatamente isso, Marcelo. Eu acho que o ponto crucial da história é um pouco mais de divulgação para tentar convencer esse pessoal a aderir um pouquinho mais a uma prática que vai custar um pouquinho mais, porque você vai ter um trabalho, você vai ter inicialmente, você vai ter que treinar pessoal. Nós treinamos, fizemos um grupo de WhatsApp e isso ajudou muito, porque o pessoal, nós vamos pulverizar, esse inseto aqui tá correto? Eu falei, não, isso é predador, pelo amor de Deus. Natural. Não pulveriza, não tá no momento. E aí conseguimos fazer uma planilha dinâmica, a menina, cara, foi perfeito. Então eu acho que isso, despertar curiosidade e um pouco mais de informação, como se fazer, eu acho que isso está faltando da gente levar. Então, essa proposta que você está fazendo, eu fui convidado, eu agradeço por isso, é exatamente o que tá necessitando. A gente precisa saber, gente, é isso que nós temos que fazer. Vamos começar, vamos economizar dinheiro, vamos fazer uma agricultura sustentável, vamos reduzir o uso de químicos. Não que seja a solução. Químicos nunca vão deixar de ser utilizados. Sim. Somos 8 bilhões de pessoas dentro de um planeta. Só que nós temos um problema muito sério. Nós estamos reduzindo a área de consumo, de alimento de consumo direto, e estamos aumentando uma área de alimento que não é consumo direto. Ninguém come soja e trigo direto. Né? Então, eu tenho até um gráfico em 2006, se eu não me engano, era 50%, 60%. A projeção para 2030 vai chegar a 28%, 29%.
Tá. diária de consumo direto, de alimento de consumo direto plantado. Tá. Então isso é E a uma coisa batata que tem uma preocupa. representatividade muito grande. A né? batata gira em torno dos 100 bilhões de dólares no mundo. Isso. São 300 mil hectares, alguma coisa assim. Gira em torno disso os números. É uma cultura grande, ocupa grandes áreas e eu acho que chegou a hora. E quem não come batata, né? Na verdade. Então Sim. E hoje em dia apareceram muitas marcas aí oferecendo vários e diversos tipos de batata. Então, acho isso. As associações, como é que elas têm atuado? Elas atuam, têm ajudado nessa questão da disseminação do conhecimento também, com algumas ações? Eu acho que sim, né? Olha, Você tem atuado com algumas associações? eu junto com a BBA, Aham. com a BVGS, eu atuava muito mais. Aham. Só que as coisas acabaram meio que se distanciando um pouquinho, tá? Mas toda vez que eu posso e que me convidam, eu vou falar do que precisa ser feito, de manejo integrado, do que pode ser aplicado, do que deve ser evitado. Então, é assim, não é? Eu acho que a ideia de trazer isso, ao invés de você montar vamos fazer uma assembleia da associação, você pegar o material e divulgar e falar assim, ó, tá aqui, ó, você tem 15 minutos de manejo integrado de batata e como se faz. Porque hoje em dia qualquer pessoa se prende no celular. Né? Eu tenho uma briga eterna com você que tem filha, você sabe muito bem como eu, um moleque de 8 anos. Então usar isso a favor, né? Exatamente, quer usar, né? usa a favor. Exatamente, essa tecnologia tem que ser usada a favor. Usa lá para monitorar, para fotografar as pragas, para colocar, né? Marcelo, se eu te falar que eu já vi, e há empresas fazendo isso, voos de drone que estão fazendo reconhecimento de pragas, alimentando um Big Data e inteligência artificial funcionando, e isso te dando resultados. O uso de tecnologia como essas na cultura da batata já tem sido implantado? Já, produtores? tem uma empresa específica que está fazendo isto, e eu acho que tem muitas outras empresas que estão de olho nisso. Não só na cultura de batata, porque há coisas muito, muito pequenas, eu diria, que são difíceis de fazer. Por exemplo, produtividade de café. Com voo de drone você consegue mais ou menos mapear, estimar isso. E a batata? A batata também. A batata eles estão fazendo exatamente isso. Eles fazem o voo baixo. Nesse voo baixo eles fazem, eles veem primeiro o stand. Se o stand está com falha, eles têm a oportunidade de repor. Por quê? Se esse stand ele fica com esse furo, o trator ele não vai fechar o bico na hora que tiver que ou o pivô na hora que ele tiver que regar ou fazer uma fertilização. Então o que acontece? Se você consegue sanar isso e se você consegue visualizar que tem uma planta maior ou menor, então você sabe que tem algum problema. Outra coisa, essas imagens de satélite você consegue. Muitos dos vírus que a gente está falando são vírus que causam alteração de cor. Certo. Essa alteração de cor você consegue perceber. Seja ela visualmente no normal ou NDVI. Certo, é isso mesmo. Então, NDVI eu consigo ver ataque de trips, por exemplo. Eu andei fazendo uns testes, eu tenho um drone... E aí você vai na reboleira e aplica na reboleira. Exatamente, você tem um X, você vai no alvo exatamente onde está acontecendo o problema. Então você eliminaria aí alguns problemas. E outra, você consegue fazer exatamente uma contagem ou dar uma olhada exatamente aonde é que está esse probleminha. Pô, por que tá tão amarelo aqui? Aí você vai lá, você vai ver se está com problema de mosca branca ou de sugador que está acabando com a tua planta. Ou se está com algum problema de deficiência. Espetacular. Isso volta no primeiro assunto nosso aqui do monitoramento, né? Sim, tudo a base de realizar tudo. o monitoramento com uso de drone, infravermelho, depois aplicar com o uso dos drones também é espetacular. Já está ao alcance do agricultor, né? Sim, eu vou falar, o Alexandre Zierva é um dos caras mais tecnificados que eu conheço. Ele está fazendo voo de drone, ele faz, a primeira coisa que ele faz
ele faz um mapeamento de solo, mapa de enxurrada, aí depois disso ele faz os voos de drone para reconhecer algum problema ou outro, falha de plantio, aí depois ele planta no Paraná, e no Paraná o trator ele vivia atolando e quebrado. Ele resolveu aplicar por drone. Ele ganhou 5% por conta de produtividade por causa da irregularidade. Ele quebrava muita planta, entrava muita doença, e o trator atolava porque era todo irregular o terreno. Sim. Ele começou a aplicar para o drone, ele ganhou 5% de produtividade. Espetacular. 56 Espetacular. Hectares. Então você vê aí um exemplo de um cara que aplicou uma tecnologia a produtividade, a serviço dele. Que interessante. Isso a gente tem visto em várias culturas e não é diferente então na batata, né? Não, eu torço que aconteça em muito mais, porque eu acredito que isso poupa muito tempo da gente. E outra, nós estamos com um problema muito sério. Mão de obra qualificada para você pegar. Antigamente você tinha a figura do pragueiro. Hoje em dia ninguém pega uma motinha para ficar vendo... fazendo contagem ou batida de pano. Tá difícil fazer isso. O pragueiro hoje tem outra função, né? Analisar dados. Sim. Sim. Mas eu ainda acredito que o cara tem que ir lá. Ele analisa o dado, mas depois que ele vê o dado, ele tem que ir lá conferir. Tem que conferir. Isso que eu... Nada vai... Pode vir inteligência artificial, pode vir Big Data, mas pode nada vir... Tira nada o mérito tira da botina lá amassando o barro. Botina no barro. E a tua visão agronômica da brincadeira, isso não acontece. Isso é treinamento e isso... Salas, deixa eu perguntar para você, indo já quase meio que pro finalzinho do nosso bate-papo, passou rápido pra caramba, né? Todas essas ferramentas, o monitoramento, o MIP que nós estamos falando aqui, e benefícios, né, para o produtor, né? Isso é importante, né? Qual que é a sua visão como pesquisador desse processo, todo o trabalho que é feito no campo, né? E que chega até as nossas mesas como consumidores. Você como consumidor e pesquisador, olhando todo o esforço feito no campo, o que você enxerga, né? Como é que essa história é contada lá no varejo, na sua visão? Aqui no programa MP Experience, isso é muito legal, cara. Em todos os episódios, nós colocamos pessoas com diferentes pontos de vista, né? Eu vou comentar o que eu comentei há pouco. Toda vez que eu vou visitar minha mãe, eu escuto, por que a batata está tão cara? Eu falo assim, mãe, a culpa não é minha. Primeira coisa. Mas é verdade, é uma realidade. Aí você tenta explicar o que acontece, a situação normal, fertilizante, importação, falta de semente. E mesmo assim ela não acredita muito, mas mesmo assim sai a batata ruim. Eu falei, mas aí que tá. Aí eu falo assim, mas vocês estão comprando batata que não é de fritura, mas estão fritando. Então não tem como fazer. Você está fazendo purê com batata. Mas como contar melhor essa história para o consumidor? Bom, a BBA, ela tentou muitas vezes, ela fez uma cartilha, inclusive. Isso é bom. Ela fez uma cartilha. O problema todo a BBA faz a cartilha, mas inclusive com desenhos, parece um quadrinho. Eu tenho essa cartilha, se quiser depois eu posso até te fornecer uma, explicando para que serve PDF, cada variedade. A gente coloca lá no EAD. Eu acho ótimo. Legal. Eu acho ótimo, porque é exatamente para que serve cada variedade. O problema todo está na entrega disso tudo. Tá? Então, quando a gente vai em qualquer rede de supermercados aí, quando o cara me coloca que tem batata Mona Lisa, eu já fico com 2 pés atrás. Porque eu visito, aí tem, né? eu visito os campos. O que a gente tem aí são variedades que são FL de fritar, para lei, né? Para chips. E depois nós temos pré-pronta. Então são variedades que já estão... isso são já contratos fechados. Os produtores que a gente tem aí, a variedade que eu mais gosto, eu chamo Asterix. Só que o Pedro Ayashi, uma pena que ele não conseguiu ver aqui, o Pedro é um melhorista que ele tem variedades que vão do preto ao amarelo. Eu comi um purê de batata roxa, não batata doce roxa, uma batata roxa. Que é um potencial enorme para restaurante, para ele. Né? O problema todo o consumidor é quem manda em
toda essa cadeia. Por quê? Porque a dona de casa, ela chega e pergunta: eu não quero essa batata aqui. Por que essa batata tá com tanto olho? Por que ela é tão deforme? Cara, ela quer uma batata redonda, com pouco olho, um tubérculo mediano, e não quer uma falha na pele. Perfeito, ela consegue. Uma batata de 90 dias, que é água, praticamente. Mas, enfim, quando chega em casa, qual é a primeira coisa que ela vai fazer? Ela vai tirar a pele. E aí começa a brincadeira. A exigência vai exatamente do mercado. O mercado consumidor é quem dispõe, quem vai atrás disso tudo. Porque eu no Chile, eu sou chileno, né? Sou chileno, né? Tá na cara, por isso que eu falei que eu sou andino. Chileno, mas quantos anos no Brasil? Sou mais paulistano, né? Tô desde 7 anos aqui. Sou lá da Bela Vista, né? Mas a partir dali eu... Bom, eu sou chileno e minha família lá também ainda planta. Eu fui visitar... Planta batata, planta tomate. Meu tio tava lá. Meu tio, ele pezão na terra, né? Ele não tem educação, mas ele manja muito é aquela de aprender fazendo. Vai aprender fazendo. Aprender fazendo. É exatamente isso. A escola do campo. A escola do campo, e foi exatamente com ele que eu aprendi a andar a cavalo, a plantar. Que legal. Eu lembro que na época andava de cavalo. E foi por acaso que você caiu na cultura da batata ou não? Não, na verdade, eu trabalhava com grandes culturas, com soja e com feijão, calpi. Trabalhei com Serotoma arcuata, não é? Praga de soja, vetora de vírus. E depois disso eu fui convocado praticamente. Porque eu fui pelo instituto, né? Pelo instituto. Tanto que meu tema de doutorado era mexer com besouro vetor de vírus. Só que o Instituto meio que me incentivou a fazer isso, meio que me incentivou, forçando para ir para a área de batata. Aí eu conheci o Alberto Fereres. Precisava de alguém lá tomando essa frente. Aí conheci o Alberto Fereres, o meu parceiro da Espanha lá, e ele aceitou fazer um doutorado de sanduíche junto com o João me ajudando. Ou seja, eu tive uma formação aí com Parra, com o João Spott, com o Alberto Fereres aí muito forte. É interessante. E aí sim. E aí me prepararam, e quando eu cheguei em 2004, eu finalizei a tese e falei assim: agora, amigão, esquece tudo que você sabia. Quer dizer, mais ou menos, né? Porque a virologia a gente nunca esquece. Vírus é vírus em qualquer lugar. E daqui para frente é batata. E foi dali que começamos a fazer um plano, mais ou menos, primeiro de contenção de doenças. O fato da gente circular muito matéria, muitos tubérculo pelo mundo inteiro, nós temos um problema seríssimo, que é exatamente a introdução de pragas quarentenárias ou algum outro patógeno ou praga indesejado dentro do país. E o número de laboratórios que a gente tem credenciados pelo Ministério da Agricultura e Lanagro são pequenos para a quantidade de entradas que a gente tem pelo país. Então, existem alguns gargalos, eu diria, e um deles é exatamente esse. Olha, fazendo um breve resumo, né, do que nós falamos aqui, olha que interessante, em 20 anos de história de pesquisa, né, na cultura, nós falamos primeiro das questões relacionadas ao uso de químicos, mudamos, né, passamos por esse cenário de monitoramento, de transformação no campo, falamos rapidamente sobre Bovéria, o uso de controle biológico no campo, das tecnologias entrando dentro da bataticultura, né? Você falou dos drones para monitoramento que é o primeiro passo para o programa de MIP. Quanta coisa mudou, né? E certamente toda essa mudança veio também através da pesquisa, né? Dos seus trabalhos de pesquisa e de tantos outros, né, pesquisadores aí que acreditaram, né, e que acreditam, né, nessa transformação no campo. Pensando aqui, né, já indo para o nosso finalmente, né, eu gostaria que você deixasse uma mensagem, Salas, aí para
pensando nessa questão de sustentabilidade, com uma visão de futuro. É claro que nós temos sempre desafios. Sim. Né? Se falarmos de desafios para o futuro, eu acho que nós temos muita coisa para falar. A gente é movido a desafios. A desafios, exato. Se a gente não tiver um desafio, a gente não levanta da cama. O que te desafia hoje dentro da cultura da batata, no seu trabalho? Eu vou abrir meu coração, vou ser bem sincero contigo, cara. Eu tenho um moleque de 8 anos, e esse moleque de 8 anos, eu amo. Francisco, te amo. Me fez ver muita coisa. Principalmente, ele come muita batata, cara. Ele é meu maior patrocinador, eu acho. Ele come muita batata frita e gosta. E eu fico pensando, rapaz, cara, esse menino, ele tá comendo uma coisa que eu trabalho e que eu tenho que aprimorar e desenvolver da melhor maneira possível, porque eu não quero que ele deixe de fazer o que ele gosta e que alguma coisa venha prejudicar ele, saca? Então eu quero deixar uma produção, um legado de batata que seja sustentável e que um dia ele olhe para trás e fale assim, cara, meu pai ajudou a fazer isso. Colaborou e tá aqui a assinatura dele. Muito bom. Cara, muito obrigado. Foi um prazer enorme te receber aqui no MIP Talks, um amigo, colega de tanto tempo. Grande, né? Colete. Lá das antigas, né? Quando nós nem falávamos de biológico, estava lá debruçado nos laboratórios mestrado. Eu lembro de uma fala que eu te disse quando você estava trabalhando com ácaro, você estava meio maluco, a gente estava numa aula e você olha e fala assim, cara, será que isso vai dar certo? E eu lembro até hoje, eu falo assim, Marcelo, Polete, o senhor está com a faca e o queijo na mão. É verdade. É verdade. Não sei se você lembra dessa fala, era uma aula, se não me engano, de apicultura. A gente tinha levado uma sarrafada daquela. E eu falei, você tá com a faca e o queijo na mão. Lembra disso? É verdade. Estamos aqui até hoje. E vamos que vamos. Então, muito bem pela frente, se Deus quiser. Parabéns pelo seu trabalho, parabéns pela contribuição, né? Não só ao setor, não só a batata, mas contribuição aí com o planeta, né? E certamente você vai deixar um legado, já está deixando esse legado aí. Mas tem muito chão pela frente. Sim. É isso aí. Muito obrigado, Salas. Vamos junto, né? Tamo junto. Queria agradecer aqui a todos vocês que nos acompanharam mais esse episódio do podcast MIP Talks. É uma iniciativa, uma produção do programa MIP Experience. Convido a todos vocês que acessem nosso site mipexperience.agr.br. Nos procure lá nas plataformas digitais, nas redes sociais, nos aplicativos de áudio, onde você pode encontrar, então, todos os podcasts, todas essas contribuições espetaculares que nós estamos tendo aqui para esse desenvolvimento da sustentabilidade que sai do campo e chega até as gôndolas do supermercado, transformando o conceito de manejo integrado de pragas, né, na tradução, então, como alimento sustentável lá nas gôndolas do supermercado e até as nossas mesas. Sejam sempre muito bem-vindos aqui conosco e até a próxima. Você acompanhou o MIP Talks, uma produção do programa MIP Experience. Idealização e realização Promip Manejo Integrado de Pragas. Apoio e participação Paripasso, BASF, FMC, Balagro, Sumitomo e CropLife. Acompanhe o MIP Talks no Spotify e YouTube. Obrigada pela sua companhia e até o próximo episódio. Tchau!